Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Um bom dia. Hoje nós teremos uma aula especial aqui no nosso super intensivo. E hoje nós vamos falar de literatura. Mas antes de nós começarmos, eu quero me apresentar. Meu nome é Juliana, sou professora de língua portuguesa e literatura. Mas hoje, em especial, nós vamos falar de literatura. Literatura é um quadro mais fantástico que nós temos, né, sobre a leitura, sobre a escrita, sobre letras, né? Mas por que todo esse englobamento? Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, gêneros literários. Hoje nós vamos abordar sobre gêneros literários. Mas antes de nós falarmos sobre gêneros literários, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quando vocês assistem a Netflix, a primeira pergunta quando você convida o seu amigo, os seus pais para assistir com você, o que você faz a pergunta? Qual é o gênero que você quer assistir na Netflix? Né? A gente abre lá, tem uma galeria imensa, né, saborosa para a gente escolher. A gente fica até em dúvida. Qual é o gênero? Né? O meu marido gosta de suspense. O meu filho de comédia. E eu também de comédia. Então, esse é um gênero, né, das obras da Netflix. E na literatura, será que é diferente? Será que nós também temos os nossos gêneros na literatura? Se você respondeu sim, você está correto. Os nossos gêneros na literatura também, nós falamos das obras, né, das suas características. Quando nós assistimos um filme de terror, nós observamos que a característica dela é de medo, é de monstros. Então, todos os filmes de terror, ela segue essa forma, essa característica. Os filmes de comédia e nos gêneros literários também não é diferente. Pode aproximar para mim, por favor? Agora a gente vai falar um pouquinho, a gente vai abordar o quão grande é a nossa literatura. A literatura é uma arte que se manifesta pela palavra, seja ela falada ou escrita. No decorrer agora da nossa aula, você vai entender por que a literatura é uma arte, é uma manifestação artística. Muitos alunos questionam, mas professora, por que a literatura não é da aula de história, né? Por que as artes visuais não fazem parte da literatura? Né? São contextos totalmente diferentes. A história, ela é baseada, né, nos períodos antigos, nas ações do homem, no período, né, da sua vida. Ele precisa dos fatos, né, as histórias que aconteceram. Já a literatura, não. Ela já é a arte que se manifesta, né, pela palavra. Nós trabalhamos a nossa literatura pela arte do expressionismo. Então, vocês vão ver agora no decorrer qual é essa diferente. A literatura, ela envolve, sim, o contexto histórico, né, para a gente saber o que estava acontecendo naquele momento. Na literatura, nós falamos, né, dos gêneros literários. Voltando um pouquinho para a gente conhecer a história da literatura, antes de nós entrarmos no gênero literário, para a gente relembrar que a Grécia, né, foi o berço da literatura, onde tudo aconteceu. Não podemos esquecer desse fato importantíssimo. Né? Vocês sabem qual é a palavra no latim da literatura, né? Ela é litera, né? Litera significa letras, né? Então ela pode ser narrada, dramatizada ou cantada. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. A primeira literatura que aconteceu lá antes de Cristo, né? Quando foi relatada por Homero, que nós vamos falar, né? Gêneros literários, que eu acabei de falar, eles existem 3 tipos de gênero literário. Lírico, que é o sentimental, o poético, o subjetivo, né? É quando você se expressa algo seu interior, que nem sempre alguém estará concordando. O dramático,
que é representado pelo teatro, pelas ações, né, e pelas falas. E o épico ou narrativo. Nós vamos falar, né, antes, né, de acordo com a nossa literatura, ele era apenas épico. Mas com o tempo, com a modernidade, ele surgiu também o narrativo. Os gêneros literários, ele é dividido em duas formas. Quanto à forma, verso e prosa, e quanto ao conteúdo, pessoal. Isso é muito importante que vocês gravem. Gêneros literários é o que nós vamos falar a seguir, mas nós precisamos definir quanto à sua forma. Quanto à forma verso. A forma verso, gravem isso aí, é uma regrinha muito importante. É que a gente lembra lá no 9º ano, que a gente está relembrando, né, relembramos, já passou agora o primeiro bimestre, que vocês estudaram a poesia, a sua forma em verso, né, na sua forma vertical, em blocos, em forma de estrofes e verso. Já a prosa, ela é em horizontal, ela é de uma forma que você faz com parágrafos, com texto longo. Então, a diferença entre verso e prosa. E quanto ao conteúdo dos gêneros, já é de longa duração, que eu falei, né, no slide anterior, que são as 3 formas. Lírica, épico e dramático. Se surgir dúvidas, pessoal, vamos colocar aí embaixo nos comentários e eu vou responder tudinho para vocês. Então, a gente vai falar, né, vocês vão ficar decorados nos gêneros literários. Nós vamos falar desses 3 itens. Gênero épico, narrativo, que é contada uma história, né? Tem o enredo, os fatos. O gênero lírico, quanto eu, né, registra a subjetividade, já falei também. Não esquece, quando você ouvir, né, ler um gênero lírico, é subjetivo, é quando você consegue expressar as suas emoções. E o gênero dramático, quando o personagem representa uma ação, que é o diálogo, o mais o palco. Nós vamos começar, então, com nossos 3 gêneros. E o primeiro é o gênero lírico. Eu coloquei aqui uma figura representando o quê, pessoal? Coloquem lá, se vocês já viram, né? Alguns chamam de harpa. Eu não entendo muito da música, mas a lira era um instrumento, né, que eles usavam lá na época do trovadorismo, quando os alunos do 1º ano, né, recordam o 2º, mais ou menos o 3º, é obrigado a recapitular para as provas do Enem, do PSC e o CIS. Então, essa era a lira, né, um instrumento lira que os trovadores usavam para fazer as suas cantigas, né, os seus poemas, que eram em formas, né, de versos cantados. O gênero lírico, o seu nome vem de lira, né? Acabei de falar que é um instrumento que acompanhava os cantos dos gregos, né, quando lá surgiu, e ao decorrer dos seus tempos até mudar esse gênero. O texto do gênero lírico, para vocês nunca mais esquecer, ele é de caráter emocional, centrado na subjetividade. Né? Vocês escutam o tempo todo, meu Deus, que tanto essa professora fala em subjetividade. No gênero lírico, a característica dele é um dos itens, subjetividade, do sentimento da alma. Já a objetividade não existe no gênero lírico, né? O objetivo é uma coisa óbvia. A subjetividade, ele já é sobre a sua emoção. Principalmente, o gênero lírico é na primeira pessoa. Então, ele fala aqui, ele tem a presença do eu lírico, a voz que fala no poema. Muitas pessoas confundem que o eu lírico é a voz do autor. Não, pessoal, não é a voz do autor. Né? É a voz que fala no poema, é a voz que expressa os seus sentimentos, as suas angústias, as suas tristezas, os seus anseios, as decepções. E o emissor é o personagem único desse tipo de mensagem. Ele é exclusivo. Então, relembrando, primeira pessoa. Aqui, a gente vai falar sobre alguns
subgêneros que tem no gênero lírico, tá? Que vocês vão encontrar muito, né? Eu coloquei algumas características, algumas especificações que caem nos vestibulares. A primeira é a elegia, que expressa sentimento de tristeza, principalmente relacionado à morte. Então, você vai encontrar no poema, né, quando você encontrar sobre sentimentos de tristeza, quando exalta, né, a morte, você sabe que é uma elegia. Agora, já o Epitalâmio é um poema criado em homenagem aos noivos, né, de um casamento, um pré-nupcial. O ode ou o hino o ode já é uma poesia que exalta alguém, né, a exaltação. Já o hino é voltado para a glorificação de pátrias e nações. Né, quem gosta que estudou no modernismo, Fernando Pessoa, você vai encontrar muito sobre ode e hinos. Já a sátira é uma poesia com o intuito de ridicularizar situações ou pessoas. Né? E soneto é uma palavra de origem italiana e significa pequena canção ou ainda em pequeno som. Soneto é um dos itens que mais complica, que os alunos que mais têm dificuldade em lembrar da sua estrutura, mas nós vamos falar a seguir sobre ele. É importante, pessoal, ressaltar de relembrar do eu lírico. Né? Vamos relembrar um pouquinho. Falei lá do eu lírico, que não é a fala do autor. Mas como que eu vou descobrir quando tem um eu lírico no gênero lírico? Ele pode ser masculino ou feminino, independente do autor. Assim, nós podemos encontrar aqui, né? Autor masculino, eu lírico, e eu lírico feminino. Então, o autor é masculino, mas ele pode ser masculino no eu lírico, ou ele também pode ser feminino. Só relembrando que lá no século, né, 6, no século 10, era sempre autor masculino. O eu lírico, sim, poderia ser feminino ou masculino. A mulher, ela não escrevia e nem lia, ela não tinha voz ativa naquela época. Então, os homens expressavam o seu eu lírico como se um sentimento de uma mulher. Mas a mulher, lembrando, hein, pessoal, ela não tinha voz ativa. Então, era somente os homens que escreviam. Coloquei aqui um poema para representar para vocês o eu lírico masculino de um autor masculino. Quem é o autor? Gonçalves Dias, né, que é lá da escola literária do romantismo. Ainda uma vez a Deus. É o conteúdo que vocês aprendem. Esse aqui, pessoal, do primeiro ano que está assistindo, não fiquem nervosos. Né? Vocês vão aprender lá no assunto do segundo ano. Mas aqueles que tiverem curiosidade e gostam da leitura, Gonçalves Dias é dos autores que cai muito em vestibular. Ainda uma vez a Deus, enfim te vejo, enfim posso, curvado a teus pés, dizer-te que não cessei de querer-te. Pesar de quanto sofri, muito penei, cruas ânsias dos teus olhos afastado. Houveram-me acrobunhado a não lembrar-me de ti. Vivi, pois Deus me guardava para este lugar e hora. Depois de tanto, Senhora, ver-te falar-te outra vez. Rever-me em teu rosto amigo, pensar em quão hei perdido é este pranto dolorido, deixar correr a teus pés. Essa é uma história, né, de Gonçalves Dias, quando ele se despede da Amália, porque a sua família não aceitava o relacionamento, né, pela questão dele ser um mestiço e ela de uma família rica. Então, ele fez esse poema numa despedida de amor da Amélia. E aqui ele, né, usa a sua subjetividade, as suas expressões, né, emocionais, ele usa na primeira pessoa. Né? Então, aqui a gente vê muitas características de um eu lírico masculino.
A elegia, pessoal, a gente falou que é sobre tristeza, né, sobre a veneração da morte. Aí eu coloquei a elegia crepuscular, de Rogério Saviniano. A morte chegou e arrebatou, sem teres tempos e de te opores. Sabiamente soubeste alegrar a tua existência e no longo adeus deixasse o espaço azul. E foste para o país do sonho, nem tempo tiveste de pôr em prática os sonhos que te banhavam, adeus viajante do tempo. Né? Ele fala dos seus sentimentos, que a morte não deixou que seu sonho acontecesse. Né? Ele nem foi nem para o seu país. Então, relembrando, né? Elegia expressa seus sentimentos, né? A sua tristeza e morte. O epitalâmino, eu coloquei aqui de Mário de Andrade. Ele fala sobre, né, uma declaração de amor, né, a um casal de noivos. É como se fizesse, aqui eu não vejo tanto no Brasil, mas nos Estados Unidos, quando a pessoa faz, né, os seus votos perante ao altar, é também como se fosse um epitalâmio. Epitalâmio é o alto fulgor desta paixão insana, há de cegar nossos corações e deserdados da esperança humana, palharemos por escuridões. Não mais te orgulharás da soberana beleza e em minhas cálidas canções não mais dedilharei como uma ufana na harpa de luz das minhas. Aqui é só um trecho, tá bom, pessoal? Para quem tiver curiosidade de pesquisar, ele é lindo. A gente está colocando só as características. Aqui eu fiz um resumo também da ode, né, ou hino, que eu tinha falado lá no começo para vocês, para quem gosta, né, da leitura, Fernando Pessoa. Aqui é Ricardo Reis. Para quem lembra lá no modernismo, no terceiro ano que nós estudamos, um heterônimo, né, de Fernando Pessoa. Lembrando que heterônimo é um personagem que o autor cria, né, bem diferente de pseudônimo. Heterônimo, né, para quem aqui está assistindo, está começando ainda na literatura, ele cria um personagem onde ele tem vida, profissão, ele tem gostos peculiares. Ele é um outro personagem desvinculado do autor, com outras características, né? Ele tem data de nascimento. E Fernando Pessoa, ele tem 3 tipos, né, de heterônimos. E aí, quem tiver curiosidade de relembrar, pesquisem aí, pessoal. Ou coloquem nos comentários para que todos possam ver. Aqui tem uma ode, né? Ode que eu já falei, ele é uma exaltação, né? De exaltar alguém. Eu nunca fui dos que um sexo ao outro, no amor ou na amizade preferiam. Por igual a beleza apeteço, seja onde for beleza. Pousa a ave olhando apenas a quem pousa, pondo querer pousar antes do ramo. Corre o rio onde encontra o seu retiro, e não é onde é preciso. Assim das diferenças me separo, e onde amo porque eu amo e não amo. Nem a inocência inata quando se ama, julgo postergada nisto. Não no objeto, no modo está o amor. Logo que a ame ou a qualquer causa o amo. Nem o amor nela não reside, mas em meu amor. Os deuses que nos deram este rumo, também deram a flor para que colhêssemos. Com o melhor amor, talvez, colhamos o que para usar buscamos. Então, Fernando Pessoa também é um grande autor do modernismo, lá de Portugal. Tá, pessoal? E a sátira, que eu coloquei aqui, Triste Bahia. Triste Bahia, o quão de semelhante estou do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, a tua minha abundante. A ti tricotou-se a máquina mercante, em que em tua barra tem entrado a mim, foi me trocando e tem trocado, tanto negócio e tanto negociante. Gregório de Matos.
Ele coloca uma sátira por quê, pessoal? A gente falou lá, sátira é uma ridicularização das pessoas, ou dos acontecimentos, ou dos fatos. Sátira, pessoal, nesse poema ele retrata sobre o empobrecimento da Bahia. Ele fala do seu momento triste da Bahia, né? Ele está ridicularizando, ele falando de quanto naquele momento, do contexto histórico. Relembrando, pessoal, a gente não adianta só na literatura nós estudarmos só os autores, só os poemas. Nós temos que ter um olhar de 360 graus na literatura. Sim, o contexto, o que está acontecendo nessa época, né? A maioria dos autores falam muito das causas sociais, políticas da época. Então, todo momento, todo movimento literário, ele tem uma história. E o soneto, nada menos, nada mais, e super importante, eu coloquei ele aqui, o seu ponto, né, o ponto mais importante, que é a estrutura. Nós esquecemos, né, como é a estrutura de um soneto. Coloquei até um exemplo para vocês, para relembrar o terceiro ano, o segundo, que está para estudar, e o primeiro que vai começar. Então, a estrutura de um soneto, ele é conhecido, né, hoje em dia, por compreender o quê, pessoal? 14 versos. Né, tem aluno aí que ainda está lá no planeta Lua, né, foi junto com a quarentena e lá ficou. Mas a gente precisa, né, sintonizar hoje aqui na Terra e lembrar que soneto, ele é dividido em 14 versos, pessoal. 14 versos, e ele é dividido como? Como que é a estrutura desse soneto? Ele é dividido em 2 quartetos e 2 tercetos. Meu Deus, o que é esses 2 quartetos e 2 tercetos? Vamos lá para a gente ver. Quarteto, né? Vamos lá. Então, aqui nós temos 4 versos. O segundo estrofe, a segunda estrofe nós temos mais 4 versos. E a terceira e a quarta nós temos 3 versos. Então, nós temos 4 estrofes, 2 de 4 versos e 2 de 3 versos. Então, nós falamos 2 quartetos e 2 tercetos, ok? Esse soneto, ele é chamado de italiano, soneto italiano. Então, vamos ver aqui. E relembrando, pessoal, que hoje é 10 de junho, hoje comemora-se a morte de Camões, né? Ele fez um dos sonetos mais famosos. Então, para quem hoje tiver curiosidade de pesquisar, hoje se comemora a morte de Luís Camões. Amor é um fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É a dor que desatina sem doer. É um não querer, mas bem querer. É um andar solitário entre a gente e nunca contentar-se do contente. É um cuidar de que ganhe sem perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode ser o favor nos corações humanos a amizade? Ser tão contrário assim é o mesmo amor? Se vocês hoje forem para quem gosta, né, de declamar, quem gosta de compor, se a gente fosse para construir hoje um soneto, com toda essa estrutura, né, os 14 versos, a métrica, será que nós conseguiríamos? A gente vê quanta riqueza tem em um soneto. Aqui eu coloquei, né, continuação da característica marcante do soneto, a métrica. A maioria dos sonetos é escritos em verso decassílabos. O que são versos decassílabos? São versos com 10 sílabas. E o outros também pode conter 12, que se chamam versos dodecassílabos, com 12 sílabas. Coloquei também para vocês, tá, pessoal, nesse slide,
que vocês podem depois pedir, tá? Para a coordenadora de vocês. Os tipos de rimas encontrados em um soneto. As rimas entrelaçadas, o primeiro verso, tá? O primeiro verso rima com o quarto verso. Então, o primeiro verso rima com o quarto. O segundo, voltando aqui. O segundo com o terceiro. Então, ó, A, B, B. Então, primeiro com o quarto, segundo com o terceiro. Se chamam rimas entrelaçadas. Já rimas alternadas, o primeiro verso rima lá com o terceiro e o segundo com o quarto. Então, o primeiro com o terceiro, o segundo com o quarto. Chama rimas alternadas. A, B, A, B. E as rimas emparelhadas, o primeiro verso rima com o segundo e o terceiro com o quarto. Então, primeira rima com a segunda, a terceira com a quarta. A, B, B. Então, a gente sempre vê na sílaba tônica, né? Quando ela termina o poema ali no final, tá? Relembrando, né, pessoal? Vamos lá para a próxima. Então, esse, pessoal, é o gênero lírico que nós falamos, relembrando ele na primeira pessoa, né? Ela é subjetivo. E no eu lírico, que eu não falei, mas eu quero, né, falar para vocês, é usado muito figuras de linguagem. Muitas figuras de linguagem. Vocês viram quanto engloba, né? Quanta coisa que engloba. Lembrando também, né, que a literatura não é só lembrar dos autores e nem decorar poemas. Ele é, né, vocês têm que olhar com um olhar diferente para a literatura. O segundo gênero, falamos, né, do lírico, agora nós vamos falar do gênero épico, o gênero ou narrativo. O que é esse gênero épico? Eu lembro de um aluno do segundo ano perguntando, professora, o que significa a palavra épico, né? E aí, naquele fervo, a gente lembra, né? Épico, principalmente para os meninos, é sobre retrato dos heróis, né? Coloquei uma foto para vocês aí. E eles se retratavam muito da época da mitologia grega. Nós vamos falar disso agora, né? O gênero épico. Primeiro, nós vamos fazer dar uma volta no gênero épico. Nós vamos falar deles, né? O gênero épico, ele é textos escritos em como, pessoal? Em versos. Não esquecem isso. E ele existe um narrador observador. E a narrativa do gênero épico é na terceira pessoa. Lá no primeiro, a gente falou que o gênero lírico era na primeira pessoa, né? Eu, né? Já na narração do gênero épico, tem a narração da história de um povo. E nessa história sempre tem o quê? Um herói. Ele envolve as aventuras, guerras, viagem, gestos heróicos e um tom de exaltação. O que é esse tom de exaltação? O herói, ele é mega, ultra, super, blast valorizado. Ele é o bam lá da sua cidade, sua aldeia, da sua vila. Então, ele é uma figura sagrada no gênero épico. As pessoas que gostam de assistir série, né, que gostam de filmes de época e que retrata muito o gênero épico, vocês reparam que quem tem a valorização, o protagonismo, é o herói. Os grandes poetas épicos, que vocês também, é muito importante que a gente tem que lembrar lá na história, é Homero e Virgílio. Eles foram os grandes poetas épica clássica. Pessoal, Homero, né, quem já conheceu e quem tem a curiosidade de ler, né, Odisseia ou Ilíadas, ele é uma história, é uma narrativa imensa. Eu acho que ele tem 4 ou 5 partes. Então, é uma história imensa. Eles questionam que Homero, ele nasceu há 4 séculos depois da história, né? Porque a história passa
há 6, 7 anos antes de Cristo. Então, lá, Elias e Odisseia, é muito legal. Coloquei aqui para vocês a foto, espero que vocês estejam vendo, né, a imagem não ficou muito boa, do cavalo de Troia, a famosa história de cavalo de Troia, que foi o presente que eles entregaram, né, para o rei de Roma. E eles queriam resgatar a rainha, né, a rainha Helena, que era filha de Zeus. Então, a história, pessoal, né, dos gêneros épicos é envolvida com metodologia grega, né, com Zeus, Platão. Então, ele envolve muito. Já na literatura portuguesa, o grande épico é Luís de Camões, que escreveu Lusíadas. Para vocês terem uma curiosidade de Lusíadas, depois correm lá, que é muito importante a gente ter curiosidade, principalmente na literatura, para saber quantos versos e quantas estrofes foi feito Lusíada. Lusíadas foi, né, o marco de Camões, e dentro dessas histórias, né, ele faz uma homenagem a Dom Sebastião, ele fala sobre o paganismo, sobre os heróis mitológicos. E Dom Sebastião, ele deu tipo uma mesada, né, usando esse termo hoje, para Luís Camões, que na época era 15 mil réis, que era 5 mil a mais do que uma serviçal ganhava. Uma serviçal ganhava 10, e fala que no fim da vida de Camões, ele morreu, passando, né, necessidades. Mas, para quem tiver curiosidade, nós temos 3 leituras para vocês, né, se saborear nessa quarentena e nas férias que estão para acontecer. Ilíadas, Odisseia e Lusíadas. O gênero épico, como eu falei, que ele era narrado em terceira pessoa, com a mudança, a literatura tem mudanças, né? A gente fala muito na diacronia, que é a mudança da língua, né, das suas transformações. E nos gêneros, ele também não foi diferente. Nós tivemos gênero épico falando, né, dos heróis que eram exaltados. Mas chegou um tempo que os heróis já estavam cansados. E as pessoas que começaram a ter, né, leitura, na época ali do romantismo, que as mulheres começaram a adquirir a leitura da grande burguesia, já não queriam mais ver heróis, né? Não queriam eles queriam algo a mais. Então, com o romantismo, lá no final do século, né, 18 para o século 19, atendendo às expectativas do novo público leitor, o gênero épico transforma em narrativa, que vocês estão vendo aí no slide aqui. Já o romance, pessoal, muitos confundem o romance com o romance de casal, né, de relação amorosa entre as pessoas. Nós temos 2 tipos de romance. O subgênero, que é narrado, né, é um subgênero do narrativo, e nós temos também a relação do romance entre as pessoas. E as pessoas confundem também romance e romantismo. Romantismo foi uma escola literária, tá? Então, e por que romance, né? Porque é o gênero narrativo, porque ele é uma narrativa longa, tá? Não esquecem isso. Coloquei aqui, pessoal, o Vitor Hugo, para quem, antes de vocês lerem, eu quero também que vocês coloquem aí no comentário se vocês já viram falar desse grande autor, né? Vitor Hugo foi um escritor francês, um dos responsáveis pela popularização do romance no século XIX. Ele escreveu Os Miseráveis, que virou filme, para quem já assistiu, e Notre Dame de Paris, que é o filme lá do Concurso da Notre Dame. Ele relata, o Vitor Hugo ele é do romantismo para o começo, do realismo, porque ele retrata muito a sociedade, ele fala muito né, ele retrata muito o quadro da sociedade. Então, para quem já leu, para quem, né, assistiu o filme, saiba,
né, que Victor Hugo foi a grande inspiração do romantismo em Portugal. Gênero narrativo. Então, nós falamos do épico, dei uma palhinha de como é. O gênero narrativo, pessoal, possui algum subgênero. Quais são esses subgêneros? Como que é classificado? Pela temática, né, que hoje a gente vê pelo modernismo, né, nas livrarias, do policial, de amor, o histórico, de ficção científica, infanto-juvenil. Então, é esses que nós vemos hoje, né, que são os gêneros narrativos. E qual é a estrutura, né? Onde que você encontra essas temáticas? No romance, na novela, nas fábulas, no conto e nas crônicas e ensaio. Pessoal, muitos confundem contos com crônicas e muitos esqueceram o que é a fábula, né? Lá no 1º ao 5º ano, os professores relembram muito com vocês as fábulas, né? Que são os personagens que são os animais, e eles sempre têm um fundo de moral, né? E moral da história, né? Lá nas histórias dos 3 porquinhos, da tartaruga e a lebre. Então, eles sempre têm um contexto de fundo de moral, tá? Não esqueçam disso. Já a crônica, ela é sempre emitida em jornais, e ele retrata o cotidiano. As crônicas são sobre o cotidianos. Ele pode ser reflexivo ou em forma cômica, né, em comédia, fazer a gente rir. Mas a crônica faz a gente pensar, né, de uma forma bem humorada, contando as histórias do dia a dia, né, da sociedade. Já os contos, ele já é um enredo mais curto e com apenas um personagem. Então, ele tem apenas um enredo. Entre saber, né, como a gente falou, que o romance é uma narrativa longa, o romance, a novela que vocês assistem, ela é mediana, é uma narrativa mediana. Então, temos o conto, né, o romance, a novela e o conto. Então, a novela fica no meio, o romance, ele é um gênero com a narrativa maior. Então, lá na época do romantismo, as pessoas escutavam as histórias, né, liam as histórias através de folhetim. E elas tinham a curiosidade de querer saber o que ia acontecer. Na época, né, eles publicavam os folhetins a cada 15 dias, ou mensal, né, ou semanal. Então, as pessoas esperavam o próximo folhetim para ver, né, o que ia acontecer com os personagens. E eram longas, né? É por isso das narrativas longas. Eu coloquei aqui um textinho sobre um mini conto de Dalton Trevisan. Ele tem um livro que é muito engraçado, né, que tem umas comédias, né? Domingo de volta do futebol, ela serve-se de uma cachaçinha, liga o rádio. Sabe, paizinho? É um menino de 6 anos, todo prosa. O que, meu filho? Essa é a música que a mãe dança com o tio Lilo. Então, aqui temos um mini conto, né, coloquei de exemplo para vocês. E vocês podem pesquisar, né? Temos contos de ficção científica, contos infanto-juvenil, né, os que acho que mais saem. E eu quero que vocês coloquem as dúvidas de vocês no gênero narrativo, tá? Não esquecendo que no gênero narrativo nós temos, né, as falas, os discursos, o começo, meio e fim, né, os enredos, fatos. E eu quero que vocês comentem lá, tá bom? Para que a gente possa depois responder para vocês. Já o terceiro item do gênero dramático. Então, nós falamos, relembrando, gênero lírico, né, sobre a subjetividade. Falamos sobre gênero épico, né, dos grandes heróis, da Odisseia, de Ilíadas, né, do escritor Homero, muito importante. Foi o primeiro escritor da literatura, né, no mundo ocidental. E que ele que foi, né, que trouxe até hoje. E também, que nós vamos começar agora, o gênero dramático.
Gênero dramático, pessoal, é texto destinado à representação, né, no palco e as peças. Ele surgiu nas festas religiosas, em homenagem, coloquei a foto aí para vocês, pode dar um zoom, por favor? Religiosa em homenagem ao deus grego Dionísio. Então, eles faziam toda essa encenação, né, dramática, né, é um drama, que tem ações e diálogo, ao deus grego. Então, Sófocles, Esquilo, Eurípides, também são importantes dramaturgos da antiguidade. Já nós vamos falar os nossos, né? E Shakespeare, gente. Shakespeare, quem não conhece Shakespeare, né? Alguém já assistiu algum filme ou leu algum livro de Shakespeare. Já é da era moderna. O outro grande nome do nosso gênero dramático. No gênero dramático, a gente observa o quê? Que ele, como é uma peça, possui ações, então ele contém o quê? Atores. Apresenta-se em forma de diálogos, discurso direto, devido em atos de cena. Não possui narrador. As informações são dadas através de rúbricas, apresentadas normalmente em itálico e entre parênteses. Uma descrição, né? Ele possui descrição do ambiente e a situação de cada ato para facilitar o trabalho do encenador. Então, vocês sabem que no gênero dramático, ele envolve todo, né, uma questão de uma equipe, de um trabalho, e precisa para que as pessoas que assistam, né, os espectadores, estejam entendendo as falas, ações, né? A sequência da ação dramática constitui em quê, pessoal? Exposição, o conflito, a complicação, o clímax e desfecho. No gênero dramático, para quem já foi em teatro, ele sempre tem, né, um desfecho, ele sempre tem a complicação e tem o clímax, né, naquele momento tenso, né, que o que vai acontecer e a seguir o desfecho. O teatro clássico, pessoal, envolve, né, a catarse, né? Então, não esquecendo, né, as tragédias. Aqui eu fiz um quadro, né, para vocês, para separar a diferença num gênero dramático entre tragédia e comédia. Na tragédia, ele é de caráter sério e solene, né, que ele fica aguardando. Agora, e ela também é de temática nobre, ele enfrenta, né, a desgraça. Ele é de um registro formal, ele tem um início feliz, né? Toda a história com tragédia, ele sempre começa com um final, começa feliz e tem um desfecho fatal, né? Por isso é uma tragédia. E os personagens sempre são nobres, como reis, príncipes, e que sofrem com destino. Já a comédia é todo o inverso, né? De caráter cômico, ridículo, né? É uma temática do cotidiano, da sátira da sociedade, tirar sarro, né? Como a gente via muito na televisão, né? As séries que fazem sátiras, né, de políticos, de atores, de cenas do cotidiano. E também de defeitos humanos. É de registro coloquial, é uma forma que você consegue entender. Ele é de início muito complicado, ele está sempre sofrendo e sempre tem um final feliz. E também eles têm personagens, né, estereotipados. Como assim? Ele é rabugento, ele é avarento, mesquinho. Então, quando vocês assistem um gênero dramático, vocês observam, né, essas características, tanto pela tragédia quanto pela comédia. Eu coloquei uma observação para vocês do gênero literário, que depois vocês podem ler, os textos dramáticos, que hoje não precisam necessariamente ser escritos em versos, né? Os textos hoje, eles não precisam. Na época, né, como eu falei que as coisas mudam, hoje eles não são escritos. E o gênero épico perdeu a sua força, né? Ele desdobrou em 4 gêneros que nós falamos. Era épico e depois foi para narrativo e ele possui os seus subgêneros. E na semana lá da arte moderna, de 1922, o gênero lírico ganhou mais liberdade, que teve a nossa ruptura,
né, apenas, né, os sentimentos, né? Você não era obrigado a mais falar sobre os sentimentos. Não era obrigado a seguir regras estilísticas, né, muito rígidas. Não precisavam mais ter a famosa métrica que nós tínhamos no soneto, tinham versos brancos. E aqui eu vou colocar para vocês 3 questõezinhas que nós vamos praticar, tá bom? O soneto de fidelidade, de Vinícius de Moraes. Eu vou passar para vocês a questão e nós vamos voltar a ler esse poema. Nos 2 primeiros quartetos do soneto de Vinícius de Moraes, delineia-se a ideia que o poeta, né? O que delineia? O que é o principal ali? Então, a gente vai ler os 2 primeiros quartetos, pessoal. Nós já falamos no soneto os 2 primeiros quartetos, né? As 2 estrofes contando 4 versos cada um. Vamos ler lá, então, os 2 quartetos. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre a tanto, que mesmo em face do amor encanto, dele se encante o mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, em seu louvor hei de espalhar o meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar e seu contentamento. Então, pessoal, a pergunta, ele pede, né? Qual que é a ideia ali principal? Ele não acredita no amor como entrega total entre 2 pessoas, né? Soneto de fidelidade. O próprio nome já fala, né? Soneto de fidelidade, né? A fidelidade entre um casal, né? Entre 2 pessoas. Ele promete o seu amor à pessoa amada. Então a A já está descartada. B, acredita que mesmo amando muito uma pessoa, é possível apaixonar-se por outra e trocar de amor. Lembrando que a gente acabou de falar sobre soneto de fidelidade, né? Ele é fiel à pessoa. Então, a B também descartamos. Entende que somente a morte é capaz de findar com o amor de 2 pessoas. No poema, para quem lê, quando voltar, ele fala, né, que se houver morte, tudo se acabou. Mas ainda não houve a morte, né? D, concebe o amor como um sentimento intenso a ser compartilhado, tanto na alegria quanto na tristeza. Se a gente voltar, né? Ele fala: quero vivê-lo em cada vão momento, né? Em meu riso e derramar o meu pranto. Então, na tristeza e na alegria, eu quero viver contigo. Aqui nós temos as figuras de linguagem, né? Antítese. Então, a resposta é a letra D, né? Concebe o amor como um sentimento intenso a ser compartilhado, tanto na alegria quanto na tristeza. A 2. O gênero dramático é aquele que o artista usa como intermediária entre si e o público a representação. Então, nós temos um texto e ele pede, ele especifica o gênero dramático em 4 partes. E a pergunta é: considerando o texto e analisando os elementos que constituem um espetáculo teatral, conclui-se que... Então, nós acabamos de falar sobre gênero dramático, né? Sobre ações, né? E o diálogo, né? Letra A criação do espetáculo teatral apresenta-se como um fenômeno de ordem individual, pois não é possível a sua concepção de forma coletiva? Hein? Errado, né, pessoal? Ele precisa de toda uma equipe, ele não é de ordem, né, individual, ele é equipe. B, o cenário onde se desenrola a ação cênica é concebido e construído pelo cenógrafo de modo autônomo e independente do tema da peça e do trabalho interpretativo dos autores. Errado, né? Não é, cadê aqui? Não é autônomo, né, pessoal? Acabamos de falar.
C. O texto cênico pode originar-se dos mais variados gêneros textuais, como contos, lendas, romance, poesias, crônicas, notícias, imagem. Sim. A resposta é a letra C, né? Por que a letra C, pessoal? Acima desses, todos esses gêneros textuais, nós conseguimos, né, se inspirar nas peças dramáticas. E a última questão, os gêneros literários são empregados com finalidade estética. Leia os textos. Aqui, né, vamos lá. Busque amor, novas artes, novo engenho, para matar-me e de novas esquivanças. Então, aqui nós temos dois, né, trechos tirados de um soneto. A resposta, vamos lá. Então, esses vocês têm que ler com atenção, olhar, né, entre linhas, um olhar de 360 graus, contexto geral, e não ter preguiça de ler, né, pessoal? Assina a alternativa em que apresenta, respectivamente, a classificação dos textos. Então, a primeira é épico e lírico. Então, lembrando que épico, né, histórias de cavaleiros. Ou é lírico e épico, dramático e épico, e lírico e dramático. Então, a resposta é a B. Ele é lírico, né, que é a primeira pessoa, matar-me, e épico, que retrata sobre grandes navegações, e vocês vão ler a seguir. Pessoal, eu estou me despedindo de vocês aqui. Foi um prazer estar com vocês nessa aula diferente, né, que vocês estão tendo um privilégio de ter. Muito obrigada e fiquem com Deus.